Senhoras e senhores, eu sou o Tadeu Rodrigues e este é o podcast literário Rabiscos. Muito obrigado você que chega mais essa terça-feira comigo. Toda terça um episódio novo falando sobre literatura contemporânea, ouvindo os escritores, falando sobre temas, sobre autores. Quem quiser conhecer, quem está chegando agora, quiser conhecer o Rabiscos, ouça os demais programas, dá uma olhada nas pessoas que vieram. É muito legal, vale muito a pena. Eu quero agradecer aqui a Companhia das Letras, que gentilmente me enviou o livro novo da Aline Bay, A Pequena Coreografia do Adeus. Título lindo, inclusive. Tô louco para ler esse livro. Eu quero trazer a Aline aqui também para falar com ela. Eu terminei também de ler o livro da Morgana Kretzmann, Ao Pó. Livro muito bom, quero falar com ela também aqui no Rabiscos. Já falei tanto com a Aline quanto com a Morgana. Elas virão aqui e eu acho que vai ser muito legal. Papo muito bom, como sempre com pessoas boas. Bom, eu sempre me pergunto como e quando os clássicos vão aparecer aqui no Rabiscos, que é um podcast sobre literatura contemporânea, basicamente. E a prova de que os clássicos vivem, estão entre nós, esses mortos todos estão andando entre nós, é o tanto que os clássicos são citados aqui no Rabiscos, nos bate-papos com os convidados. E nessa ideia, nesse espírito todo, fiz esse episódio que eu já queria há muito tempo fazer, que é dedicar um espaço do Rabiscos para o Manuel Bandeira. O Manuel Bandeira que foi um dos grandes responsáveis por me fazer enxergar a possibilidade da poesia na minha vida. Em contrapartida da poesia parnasiana, que segrega, a meu ver, né? Os parnasianistas que me perdoem, não me joguem pedras, mas a poesia parnasiana, a clássica, a arcaica, ela emprega entre o popular, a criança e os jovens leitores uma espécie de lugar sagrado que mais afasta do que aproxima, do que toca. O Bandeira vem em contrapartida disso. Ele apareceu na minha vida de um modo muito gigante, muito enorme, que ter uma poesia lida e dali fazer algo que de fato te faça melhor como ser humano, melhor como leitor. Não que a poesia tenha essa função, não que a poesia tenha essa obrigação moral de transformar alguém melhor, não é isso. Mas você se sentir melhor, você se sentir em paz, você se sentir forte, eu acho que faz parte da boa poesia. E o Bandeira tem isso, né? Quando eu pensei no qual título eu colocaria no podcast, quando eu pensei na possibilidade de falar da língua do povo, né, eu acredito que eu consegui resumir um pouquinho, né, Manuel Bandeira, a língua do povo, porque está de fato na seara popular da poesia, né? Um ser humano que sente as dores, essas dores ainda sem nome, que compete aos poetas nomeá-las. O Manuel Bandeira também, eu sempre senti que ele me coloca numa posição de privilégio quando eu leio. Parece que eu sou exclusivo. E de privilégio enquanto poeta, enquanto leitor, quando eu sinto. E é um privilégio exclusivo compartilhado, por mais contraditório que isso possa parecer. Porque eu sei que eu lendo aquilo, eu mostrando aquilo para alguém, a pessoa que vai ler vai sentir basicamente a mesma coisa. É muito comum os poetas e as poetas que vêm aqui no Rabiscos citar Manuel Bandeira como uma grande fonte de inspiração. Então eu acredito que tem que ter essa marca, a gente nunca falou dele aqui exclusivamente, apesar de falar muito dele nos episódios. E eu estava conversando com o jornalista, escritor, professor, mestre, doutor aí no tema de Manuel Bandeira, André Cervinskis. Ele é um grande estudioso sobre a vida, sobre a obra do Bandeira. Tem vários livros sobre o Bandeira. Ele debruça suas teses acadêmicas sobre ele. E então foi muito legal chamá-lo, porque a gente consegue fazer um episódio, vocês vão ver, que seja para a pessoa que não conhece o Manuel Bandeira um pouquinho mais a fundo, seja para a pessoa que é fã, admirador, admiradora, pessoa admiradora, consegue absorver e curtir a mesma intensidade. André, ele é extremamente apaixonado por Manuel Bandeira, ele tem vídeos aulas, tem textos, tem matérias amplas sobre o poeta. No site dele, eu vou colocar aqui na descrição, há também material e livros gratuitos para baixar, isso é muito legal. Então tá aqui na descrição do episódio, eu vou colocar o site, mas é andresservinskis.com.br. O papo ficou muito legal. Bom, para fechar, lembrando sempre que a edição
feita por mim, eu que edito, eu que subo, eu que equalizo o episódio. Então, qualquer falha, qualquer chiado, me perdoe. Perdoe este humilde mortal que faz o que pode. E se alguém tiver dúvida, sugestão, dicas, pode me mandar e-mail, Tadeu F. Rodrigues, o F de Francisco, tadeufrodrigues@gmail.com ou podcastrabiscos@gmail.com ou seguir a gente nas redes. No Instagram é podcast Rabiscos, o meu é Tadeu F. Rodrigues e no Twitter é Rabiscos Podcast e o meu é Tadeu Rodrigues. Qualquer desses canais, basta mandar mensagem que a gente conversa. Eventualmente vocês vão ouvir uns latidos também no fundo, que é da minha cachorrinha, que é uma apaixonada por literatura e ama Manuel Bandeira. Então ela gosta de me ouvir gravar e participar aí das gravações. Vamos pro episódio, então. Espero que vocês gostem e se você gostar, curta, compartilha, divulga, porque é muito importante para o Rabiscos esse movimento. Professor André, obrigado por você estar aqui comigo no Rabiscos. A gente estava conversando em off aqui, falando um pouco da experiência do podcast, como que você chegou no Rabiscos, né, que você conheceu a gente, e você falando também que você está querendo entrar nesse mundo de podcaster também. Seja bem-vindo ao Rabiscos. Obrigado, Tadeu. Veja, o que eu percebo é o seguinte, vamos contextualizar um pouco, né? A gente está vivendo esse momento de pandemia, a gente está vivendo um momento de isolamento, então a literatura é sempre apontada para que a pessoa não só preencha o tempo, mas desenvolva algumas habilidades, né? Principalmente habilidades linguísticas, tá certo? Então, assim, você lê poesia, você não só se entretém, mas você enriquece seu vocabulário, você vai escrever melhor, não é? Então, você vai, por exemplo, se você é um aluno, tem uma prova de português, de gramática, por conta de você ler literatura, você vai fazer essa prova melhor, porque você... É interessante, em termos linguísticos, né? Eu já fiz um mestrado em linguística, mas também não é minha área de literatura. Só que eu sempre explico o seguinte, que você aprende memorizando, não é? Então, por mais que você leia 1, 2, 3, 10 gramáticas, não vai entrar na sua cabeça a gramática da língua portuguesa, que é muito complexa, cheia de exceções. Como é que eu aprendi e que eu sempre recomendo aos meus alunos fazer? É que eles leiam muito, porque eles vão memorizar as palavras. Então, por exemplo, eu, quando estou lendo ou corrigindo alguma coisa, passo pela minha vista, opa, essa palavra tem alguma coisa errada, vamos ver o que é, e volta. Então, é assim que funciona. Então, a gente contextualizando agora, né, a literatura. O brasileiro não tem o hábito de ler. Eu até pensava que nessa pandemia, depois de um ano, a gente ia ter matérias, reportagens, depoimentos. Eu despertei para poesia, eu li. Não. O professor, mas o governo falou que só rico lê, só. Só rico lê, porque talvez só rico tenha acesso, né? Só rico tem acesso. Mas você não só tem a questão do acesso, você tem a questão também do hábito, de você quase que catequizar essas pessoas, né? Para a literatura. É uma coisa, assim, impressionante. Então, o senhor está falando de onde? Eu moro em Olinda, Pernambuco. Olinda, Pernambuco. Então, veja bem, eu estou lendo muita coisa sobre ensino híbrido, sobre essa... Porque a gente, como professor, tem que se readaptar, uma readaptação difícil e forçada, né? Nós estamos falando muito da cultura digital. A cultura digital é o que a gente está vivendo. Realmente, não tem como você não ter um celular com redes sociais, até para você aprender, ter aula, passar exercício, etc. Mas você não pode deixar de lado a literatura. Inclusive, a literatura está na internet, né? Está digital. Então, eu acho que as pessoas elas separam um pouco, sabe? Cultura digital de cultura, no geral, cultura literária, não sei. Mas você percebe que não houve essa mudança. A gente está mais de um ano confinado, mas as pessoas elas continuam com esses maus hábitos. Porque, assim, eu estou na tecnologia, como você viu, eu tenho um blog, eu tenho um Instagram agora, porque me aconselharam para fazer minha imagem e tal. Aí, não, poste mensagem. Eu estou fazendo tudo isso, mas eu não largo livros. Tá entendendo? Eu também não consigo. Porque é a questão de identidade. Quando a gente começou a conversar e você começou a falar da sua paixão pelo Manuel Bandeira, eu fui ver, né? Fui ver seu blog, fui ver seu material e eu vi que é uma paixão muito
muito bonita, muito intensa, e você, com o cabedal acadêmico que tem também, tem livros, né, sobre Manuel Bandeira também, você é autor de 15 livros, se eu não me engano, e tem sobre ele também, inclusive. Onde que surgiu essa paixão pelo Manuel Bandeira? Como que ele entrou na sua vida? Quem é Manuel Bandeira para o André Cervinskis? Aí veja bem, Manuel Bandeira, ele é um autor que ele ajuda você a gostar de poesia. Interessante, né? Uma vez eu estive acompanhando uma escritora aqui em Recife, muitos anos atrás isso, mais de 20 anos, que eu até falo sobre ela, Tereza Tenório, um dos meus livros, desse podcast também. E ela foi falar, tinha uma espécie de um projeto envolvendo professores e escritores. Aí ela foi lá, eu fui acompanhando, né? Nós éramos amigos. E aí me chamou muita atenção, nunca esqueci isso. Ela falou, abriu ali a vez, né, a fala para os professores, e um deles se levantou, teve até coragem, então inocência, né? Ela disse: professora, eu não gosto de poesia. Tereza, né? Eu não era professora, ela era escritora. Eu não gosto de poesia. Como é que eu faço para gostar de poesia? Então, imagina um professor que não gosta de poesia, como é que ele vai ensinar literatura, né? É muito difícil. E o Manuel Bandeira, eu preconizo muito isso, já fiz vários projetos do Fulcultura sobre Manuel Bandeira, e, assim, se não é sobre Manuel Bandeira, é muito assim, para levar os escritores para as bibliotecas, encontrar os alunos, está entendendo? Fazer oficinas literárias em escolas. Então, a parte de incentivar a leitura, sempre estive envolvido com isso, porque eu acredito que a literatura ela melhora as pessoas, né? E eu uso muito Manuel Bandeira, até para dar oficina, para falar, ou trago alguém que faça, porque ele é um autor que, pela simplicidade dele, mas pela força poética, ele faz com que as pessoas gostem de poesia. Porque a noção que as pessoas têm de poesia é que é uma coisa difícil, né? Que é uma linguagem hermética, empolada, que é uma linguagem acadêmica, mas não, você percebe que Manuel Bandeira ele fez poesia, por exemplo, com uma gatinha fazendo xixi no hotel, né? Com um neném que brincava com um negócio, né? O Debussy, né? Que é o poema. Veja, ali ele achou poesia. Professor, né? Porquinho da Índia também, né? O Porquinho da Índia, minha primeira namorada, né? Então, veja, aí você começa a trabalhar a linguagem que está próxima das pessoas e levando elas para a poesia. Eu comecei a minha paixão por Manuel Bandeira desde a adolescência, né? Eu fui apresentado a ele no ensino médio, na adolescência. E aí eu fiz um ensaio que ele foi premiado na Academia Pernambucana de Letras em 1994, janeiro de 94. Eu tinha apenas 18 anos, mas esse não foi meu primeiro prêmio literário. Na verdade, meu primeiro prêmio literário, se eu contar como livro, foi com 16 anos, um prêmio do Instituto Piaget de Portugal, mas ele nunca chegou. Eles mandaram para mim uma carta dizendo que eu ia receber um prêmio, que seria a publicação dos meus livros. Esse livro nunca foi publicado, nunca chegou aqui. Depois mandei portadores, né, para saber, e nada aconteceu. Com 14 anos eu ganhei um concurso de redação de uma empresa que minha mãe trabalhava, o Aide Martins, um concurso nacional, mas voltando para a Bandeira. Então, seria meu terceiro livro, assim, sobre ele, né? Manuel Bandeira, Poeta até o Fim. Esse livro eu publiquei depois, né? Depois de algum tempo. E ele foi até famoso, assim. Interessante, né? Ele ganhou o mundo, tá em outros países, e também em São Paulo, Rio, o pessoal procurou. Só que a gente tem dificuldade, né? Veja, quanta coisa a gente tem para falar, né? Tem dificuldade como escritor de distribuir. Eu fazia pequenas tiragens de 20, 30 exemplares, 50. Então, basicamente, dá para divulgar. Com a imprensa, alguns professores vendem para a família, amigos, e acabou o livro, né? Aí, quando o camarada recebe o livro que não gosta, vende para um sebo, aí esse livro vai adiante, vai para outro lugar. E é ótimo isso, né? Já teve livros meus que tiveram em universidades dos Estados Unidos, tá entendendo? Da Nova Zelândia. Interessante isso, né? Atingindo outros países. Então, aí você disse Manuel Bandeira. Então, eu comecei a me envolver com Manuel Bandeira. Eu acho a poesia dele... Eu acho que a poesia deve ser como a poesia de Bandeira. Deve ser uma coisa simples, deve ser algo que... Porque é simples, também toca a pessoa, estimula para ler.
Você percebeu no meu blog que eu tenho vários livros sobre ele, né? Uhum. Tenho diversas pesquisas também sobre ele. Tanto eu tenho pesquisa na universidade, como eu tenho pesquisa pelo Funcultura, né? Uhum. Então, É um numa amor dessas, numa dessas, eu fiz 2 viagens para pesquisar a vida de Bandeira no Rio e São Paulo, porque são os centros que têm mais produção acadêmica sobre ele, né? Uhum. E aí, a primeira viagem que eu fiz em 2007, nossa, eu achei um monte de TCC, de dissertação, de mestrado, tese de doutorado, mas o foco todo, Tadeu, impressionante, era na doença dele, sabe? Na melancolia dele, na doença. A melancolia por conta da doença, né? Todo mundo sabe, ele era tuberculoso, viveu a vida toda esperando a morte, que a morte não chegou. É um traço, né? A melancolia, é claro que a gente não pode ignorar esse traço, mas realmente focar só nela, tanto que a poesia coloquial do Bandeira, né, que atinge tantos níveis e tantas camadas sociais, né, que também eu sou apaixonado. Eu compreendo, porque de fato a gente vê muito falando da melancolia, falando da doença, né? O pneumotórax também, né? O pessoal cita muito ele, o poema famoso também. E é verdade, mas eu te cortei, desculpa. Aí na sua pesquisa. Não, tudo bem. O que eu estava dizendo é o seguinte, que se entrava muito nessa melancolia, doença dele, que é um aspecto, como você falou, é um aspecto importante, porque marcou, não é? Marcou a vida dele, a poesia, etc. Mas só que não ficou só aí. Porque assim, o que eu quero mostrar com os meus livros é isso, que Manuel Bandeira, ele trouxe para a poesia a linguagem popular, né? Ele trouxe até a religião afro, entendeu? Né? Fala de terreiro de macumba, etc. Ele trouxe também traços de religiosidade que são típicas do brasileiro. Tem um autor chamado Runnert, né? É um estrangeiro, um padre que veio para cá e estudou, e ele afirma que a religiosidade do brasileiro ela é diferente do português, que foi quem trouxe essa religiosidade para o Brasil. Por quê? Porque o português, quem conhece né, Portugal e tudo sabe, é muito formal. Os santos estão distantes, Deus está distante, Nossa Senhora está distante, né? É muita culpa, é muito pecado, etc. Então, Bandeira, ele falava, minha Santa Terezinha, né? Tem um poema até que ele se dirige a Deus pedindo cocaína. Eu estava lendo esses dias, né? É verdade. Ele diz, me dá o pó nosso de cada dia. Aí, não sei se é o anjo ou Deus que responde. Vou lhe dar o pó, porque ao pó voltarás, né? Aí o pessoal lê na inocência, é pó da terra. Não, o pó é a farinha mesmo, é a cocaína, né? Entendeu? Porque ele, também em outros poemas, ele disse isso. Que era uma coisa assim, a gente tem muitas controvérsias, né? O próprio Sigmund Freud, ele usou cocaína, como outros escritores usaram aquela bebida, como era o nome? Esqueci agora. É a bebida que você bota assim, ó, ela se derrete, né? Quando você bota a outra bebida. Eu esqueci agora. É o chá de ópio? Ópio, não? Não, não é ópio, não. Não lembro. Bom, sou muito forte em drogas. Não, eu também, mas veja uma coisa. A gente vê que o escritor ele trata de tudo na sua poesia. Sem dúvida. Então, essa religiosidade brasileira, que esse Runnert explicitou, e eu coloco na minha dissertação de mestrado, né? Eu fiz na Universidade Federal da Paraíba, em 2009, defendi, que ela está presente em Manuel Bandeira, né? Ele tem, de modo especial, um afeto por Santa Teresa, mas ele fala de Santa Rosa, ele fala de Santa Clara, né? Ele fala com o Espírito Santo, com a Trindade, com Jesus Cristo, meu Jesus Cristinho. Então, esse diminutivo já demonstra o quê? Uma relação de afeto próxima com os santos, né? Que não é aquela coisa formal, né? Que às vezes a gente encontra no Brasil também, claro, né? Porque a nossa herança é portuguesa. Mas, digamos que isso aí já é resultado dessa nossa miscigenação, né? E Darcy Ribeiro falava, né? Que foi responsável por muitas das nossas características civilizacionais, né? Então, Manuel Bandeira, ele fala sobre isso. Ele tem um coloquial que eu já falei, e ele defende que existe um português do Brasil. Veja, é uma questão muito interessante, porque até a metade do século XVII, mais ou menos, nós tivemos no Brasil uma língua geral. O que era essa língua geral?
ela era uma mistura da língua tupi com o português. Certo. Prosperou principalmente nessa região de São Paulo, São Vicente, que hoje é Espírito Santo, né? Uhum. Mas o Marquês de Pombal determinou que os jesuítas fossem expulsos, né? E aí o Estado tomou conta do patrimônio deles, né? Então, a língua geral, ela não teve quem... Porque os jesuítas, de certa forma, protegiam. Eles deixavam que os índios, né, nas missões dele, falassem essa língua. Aí levou os jesuítas que protegiam os índios contra os portugueses, né? Isso aí é um embate histórico, que a gente sabe, as missões, etc. E aí proibiu de falar a língua geral. Tinha que se ensinar nos colégios. Nos colégios ainda não existia. O nível superior no Brasil eram os seminários para padres, que não eram propriamente faculdades, está entendendo? Mas então era proibido. O oficial era o português. E aí essa língua se extinguiu. Depois de algum tempo, no século XIX, alguns escritores, como José de Alencar, por exemplo, defendiam, né, que houvesse uma língua geral, tá certo? Uma volta dessa língua que fosse defendida, até porque ele tem aquela questão do indianista, né? Que envolvesse os indígenas, no caso, né? Era um resgate de um índio, mas um índio idealizado, um índio que estava muito aquém da nossa realidade, né? Era uma questão europeia que foi implantada aqui, essa visão do índio como herói, como cavaleiro medieval, etc. Mas então houve essa defesa dele. E Manuel Bandeira até cita isso, porque Manuel Bandeira defende que houvesse um português no Brasil. Mas qual era o português no Brasil que Manuel Bandeira defendia? É uma questão interessante essa. Ele defendia não a mudança na gramática. A gramática era a mesma de Portugal. Mas você tinha que, digamos assim, hoje em dia nós chamamos variações linguísticas. Você tinha que absorver as variações linguísticas. E essas variações linguísticas, elas fariam parte da gramática também. Né? Então, Bandeira se antecipou muito, porque hoje a gente tem na linguística a gramática de uso, né? Que nada mais é do que você levar em conta o que as pessoas falam na rua. Você não vai dizer que só a linguagem certa é a linguagem que se fala na escola. Não, o português da rua é tanto português quanto da escola. Né? Então, o que ele defendeu foi isso, que fosse esses traços culturais e linguísticos, eles fossem absorvidos nessa língua geral, tá certo? Que ele chamou português do Brasil. Isso é uma das coisas que eu trato, né? E tem muitos aspectos para falar. É uma questão muito rica, né? Ver como que o Manuel consegue fazer isso. Eu queria condensar um pouco aqui, porque o Rabiscos, a gente é um podcast literário, mas a gente é um podcast que muitas pessoas conhecem autores, até autores clássicos, ouvindo podcast, pessoas que ouvem podcast, mas não têm um hábito de leitura, às vezes vai ter o primeiro contato com o Rabiscos, e o que eu acho muito bom, porque as pessoas me mandam essas mensagens, falam isso, externam isso com uma certa facilidade. E o Manuel Bandeira, todo mundo que eu trago aqui, todo mundo que a gente faz, escreve poesia, ele é meio que unânime, ele é meio que assim, todo mundo tem uma paixão muito forte pelo Manuel Bandeira, eu inclusive. Tanto que quando a gente conversou, eu falei, nossa, fazer um episódio temático sobre Manuel Bandeira é um grande sonho, assim, como eu quero fazer com outros autores também. Manuel Bandeira, ele rompe com o classicismo poético, né, para ser um poeta modernista, e a gente tem também uma linguagem formando ali em 1922, com a Semana da Arte Moderna, né, que a poesia passa a ser declamada, o Manuel não chega aí, mas ele manda um poema para a Semana de Arte Moderna. E como que você entende, você como estudioso dele, como que foi essa ruptura do parnasianismo, do existente, do classicismo poético, para o Manuel Bandeira modernista, e como que isso representou a título de movimento culto do Brasil e na intelectualidade brasileira? Sim, isso é uma pergunta bem interessante, porque é o seguinte, o Manuel Bandeira, ele é até chamado o São João Batista do modernismo. Por quê? Porque antes da semana de 22, ele já tinha lançado A Cinza das Horas, em 1917. E essa Cinza das Horas já tinha características, não propriamente modernistas, mas das vanguardas. Porque a gente tem que lembrar aqui que ele ficou doente, né, com pneumonia, passou por diversas cidades do interior do Brasil, do Sul, e ele parou em Clavadel, na Suíça,
né? A família dele não era tão rica, mas era remediada, né? A família, por parte de pai dele, era, digamos assim, usineiro, senhor de engenho, etc. Então havia uma certa refinamento, né, na vida dele, assim, em termos de a classe que ele pertencia, tá certo? O pai era engenheiro, ele quis ser arquiteto, mas não se formou, então ele foi para Clavadel, aí ele teve acesso a essas vanguardas. Aí em 1917 ele lança esse livro chamado A Cinza das Horas, né? Mas assim, a gente só vai ter realmente um perfil mais modernista de Bandeira a partir do terceiro livro, que é Libertinagem. Ele mesmo diz isso, um itinerário de Pazárgada, que é um testamento literário. Engraçado, as pessoas fazem autobiografia, né? Bandeira fez um testamento literário, ele explicou passo a passo os poemas, como fez, como não fez, que posição ele tinha em relação ao modernismo, em relação a outros escritores também, né? O que ele concordava, o que ele não concordava. É muito interessante isso, né? Esse outro lado de Bandeira que não está na poesia, ele está nesse itinerário de Pazárgada, está nas crônicas, que foi compilado por Júlio Guimarães, né? Compagnon, e aquela editora Kozak Neif, nem existe mais. Kozak Neif, isso. Então, pegou as crônicas dele e reuniu, né, 2 livros, né? E você pegar também as cartas para os modernistas. É uma coisa muito interessante, porque aí ele vai botando a posição dele. Então, eu vou resumir para você o seguinte. Primeiro, eu vou dar minha posição como estudioso e como crítico, certo? Eu não concordo, como outros críticos não concordam, que o modernismo começou no Brasil em 1922. Certo. O modernismo, ele começou no Brasil entre 1910 e 1920, o que a historiografia chamou de pré-modernismo, certo? Que a gente tinha algumas figuras, como Lima Barreto, por exemplo, né? E Manuel Bandeira estava nesse panteão, tá certo? E eu defendo também o seguinte, que eu defendo com outros, né? Não sou eu, tem um embasamento teórico para isso, assim, outros críticos também defendem isso. Que por exemplo, você tem vários modernismos acontecendo no Brasil ao mesmo tempo. Não começa em São Paulo, já tinha em Minas, já tinha no Rio, já tinha em Recife, entendeu? Então, Recife capitaneava, porque Recife era a capital cultural do Nordeste, né? Até 1950, mais ou menos. Depois começa uma decadência de açúcar, né? Que começou já no final do século XIX, né? E se acentua a questão da industrialização, o Nordeste ficou para trás, né? Esse é outro assunto. O que eu quero dizer é o seguinte, que, por exemplo, o que se defende é que, como Recife era uma rota, era uma passagem, uma parada para os navios que vinham da Europa em direção ao Rio e a Buenos Aires, os artistas que pararam aqui em Recife, eles tinham que passar uma semana, às vezes 15 dias, tá certo? Para reabastecer outras coisas. Então, eles tinham contato com os escritores. Eles se apresentavam no Teatro de Santa Isabel aqui, que é o mais famoso, e na época, né, era, digamos assim, recém-inaugurado, né, pouco tempo, e todos os artistas iam para lá. Então, essas ideias começaram a saltar, ficar independentes e frutificar em diversos escritores, né? Em diversos escritores. Porque quando você tem 22, Bandeira, tudo bem, era daqui, Pernambuco. A gente pode considerar que ele era um dos escritores ou artistas que estava no modernismo do Nordeste, certo? O modernismo do Nordeste não inclui só escritores. Inclui, por exemplo, Cícero Dias, Vicente do Rego Monteiro, Joaquim do Rego Monteiro. Eles fizeram uma exposição em Paris, depois fizeram fazer em São Paulo. Eles já tinham uma pintura modernista, concomitante à Tarsila do Amaral, tá entendendo? Mas a historiografia não mostra. Por quê? Porque os livros didáticos eles são feitos em São Paulo. Então a visão é dos paulistas, tá entendendo? Mas só que está documentado. Tem várias pesquisas, tem livros, né? Um deles é de Neroaldo Pontes, né? O outro é de Azevedo, aqui da Paraíba, Pernambuco, demonstrando isso também, né? E aí, por exemplo, você tem o 22, digamos assim, eu considero como sendo a consolidação do modernismo, tá certo? E a partir daí a gente vai ter as diversas correntes, né? Porque nós não tivemos um modernismo, nós tivemos modernismo. Foi uma espécie de marco, mas não totalmente um divisor de águas, né? Igual alguns... Exatamente. Aí, sobre Manuel Bandeira e o modernismo. Então, Manuel Bandeira, ele não começou abraçando o modernismo, porque ele tinha muitos amigos, escritores clássicos, né?
da Academia Brasileira de Letras, etc. Então você vê que ele não foi na semana de 22, ele mandou um poema que Rony de Carvalho leu. Isso. Ele disse que estava impedido de ir, mas ele depois vai confessar no itinerário que não foi porque não quis, porque ele achou que estava muito iconoclasta o movimento, né? Muito violento, querendo dizer, não, nada presta, nós é que somos os melhores, antes de nós não houve nada. Aí Bandeira vai dizer, não, peraí, o romantismo também puxou pela identidade nacional. José de Alencar também já falava do índio, né? Nós não temos, não é a partir do modernismo, não. Ele bebe antes. Tem outras fontes também, tá certo? Então nós não podemos botar abaixo a tradição. E é por isso que eu defendo outra coisa também. Eu defendo que Manuel Bandeira, ele teve, a vida toda dele foi um entrevero, um conflito entre tradição e modernidade. Por quê? Porque ao mesmo tempo que ele abraçava o modernismo, ele, por exemplo, era muito amigo de Mário de Andrade, ele escreveu poemas, cartas para Mário de Andrade, falando sobre o movimento, como estava o movimento, que ele não estava feliz, por exemplo, que o Oswald de Andrade estava indo muito além, né? Estava dizendo que estava querendo uma revolução muito grande que ele não queria, certo? E o que é que acontece? Veja bem, em 1922 nós temos aquele movimento da Semana de Arte Moderna. Em 1925, 26, no Nordeste, nós tivemos um manifesto regionalista, muita coisa, né, para falar, muita informação. Mas o manifesto regionalista de Gilberto Freire, ele se contrapôs diretamente ao modernismo que estava sendo capitaneado por, na época, Oswald de Andrade e Mário também eram amigos, né? Depois eles se corromperam, tá certo? Mas ele foi diretamente contra, porque o Gilberto Freire ele diz explicitamente numa crônica no Diário de Pernambuco, bem próximo a essa data, tá certo? A data próximo, um pouco antes do manifesto jornalista. Ele diz: os futuristas de São Paulo, eles estão tratando toda a vanguarda como se fosse novidade. Tudo bem que se entende que dada na Europa faça sucesso, porque lá já tem tudo, é uma civilização esgotada, mas aqui temos coisas a descobrir. Mais ou menos isso que ele disse, Gilberto Freire, tá certo? E, então, o Manifesto Regionalista foi o quê? Ele juntou intelectuais, artistas, políticos, e disse, nós aceitamos esse modernismo, mas temos que valorizar a nossa identidade regional. Nós temos que valorizar a nossa comida regional, nós temos que valorizar a nossa arquitetura regional, nós temos que valorizar os traços, enfim. Ele até deu um exemplo. Ele disse, por que que na Europa, enquanto se preserva, por exemplo, os arcos das cidades para você entrar, e é belíssimo esses arcos, são belíssimos esses arcos. Em Recife, por exemplo, do continente para a ilha do Recife, né, para o bairro do Recife, você tem a destruição desses arcos. Por quê? Porque houve uma febre da modernidade. Não foi um modernismo literário, não. Foi a reforma nas capitais. Nas capitais, Recife seguiu o que o Rio fez, que, por sua vez, seguiu o que Paris fez. Abriu largas avenidas. Então, o Recife, hoje ainda temos uma ou outra rua ali no centro que tem ruas estreitas. São influências mouras, árabes, que os portugueses trouxeram, tá certo? E que tinha muito a Ilha do Recife, o bairro do Recife, né? Que é o cartão postal, onde começou a cidade, etc. Então, ela tinha essas ruas estreitas, características mouras. E o prefeito, se não me engano, foi Pelópio da Silveira, ele veio e abriu largas avenidas, né? Abriu o Marco Zero ali, Alfredo Lisboa, aquelas ruas, o Marquês de Olinda, Rio Branco, etc. Então, o Gilberto Freire ele se coloca contra isso. Ele vai dizer, não, a gente tem que preservar a nossa arquitetura, certo? E aí, nesse embate, ele vai ter um apoio de Manuel Bandeira. Veja só, Manuel Bandeira ele não ficou contra os modernistas, ele ficou num papel de equilíbrio. Ele foi um intermediário. Então, ele era primo de Gilberto Freire, mas de segundo grau, não se conheciam. O Gilberto Freire foi para lá, para o Rio, ficou hospedado na casa dele, e ele começou, então, a conversar, ter correspondência, fizeram amizade. Manuel Bandeira foi padrinho de uma das filhas de Gilberto Freire, tá certo? Né? E tanto que Gilberto Freire, quando escrevia para Manuel Bandeira, é muito interessante, ele chamava Baby Flag, veja, é até uma viagem, né? Baby Flag. Baby Flag. Baby porque era o apelido dele, né? Quando ele era criança, chamavam ele de Baby porque o pai tinha o mesmo nome, Manuel. E o Flag era o Bandeira, né? Aí Gilberto Freire dizia Baby Flag.
Entendeu? É muito interessante essas cartas que Muito você bom. vê trocar com o outro, né? Então, aí já, Manuel Bandeira, ele então vai começar a dialogar e aproximar, sabe? Até um ponto que, nos anos 40 para 50, mais ou menos, o Gilberto Freire, para resumir a história, chega a fazer as pazes com Oswald de Andrade, trocar correspondência, entendeu? Então, ele reconheceu que houve um papel importante de Gilberto Freire. As minhas pesquisas agora estão indo para esse lado, né? Eu vou terminar agora meu doutorado, semana que vem, depois eu começo com o pós-doc. O pós-doc já é sobre isso. Tradição e modernidade de Gilberto Freire e Manuel Bandeira. Então, eu quero aprofundar. Isso não é novidade, teve uma pesquisadora da USP, que pesquisou, não lembro o nome dela agora, que ela pesquisou sobre isso, a correspondência dos dois, há alguns anos, né? Poucos anos, 3, 4, por aí. Mas o meu vai em outra linha, em outro sentido, tá entendendo? Mas eu acho que nossa, que é muita informação boa que a gente vai absorvendo, porque o Manuel Bandeira acaba sendo um representante de um movimento literário que ele acaba tendo o rosto do movimento, né? Quando você fala que a Semana da Arte Moderna ela não aconteceu, ou a mudada de chave do modernismo não aconteceu exatamente na Semana da Arte Moderna, sendo que estava acontecendo em vários lugares, que estava acontecendo na capital, estava acontecendo em Pernambuco, que estava considerada a capital cultural do Nordeste. Você entende um pouco que a ânsia do poeta, dos poetas modernistas, elas fogem, sim, do classicismo positivo, que hoje ainda se vê, quando você comentou, por exemplo, a linguagem da internet, hoje a gente vê ainda parnasianistas criticando movimentos literários de internet, criticando algum coloquialismo da poesia declamada, né, que foi um marco também da Semana da Arte Moderna de 22, e você vê que não mudou tanto, porque o poeta, ele segue querendo falar. O poeta, ele ainda continua na ânsia de expor a sua sensibilidade. Sempre foi. Exato. Então, a gente tem um conservadorismo hoje ainda, nós temos pessoas que declaram o que é e o que não é literatura, o que é e o que não é poesia, o que eu acho uma bobagem, e nós temos poetas que querem falar, principalmente hoje, com a poesia marginal, a poesia periférica, que é muito rica. Então, hoje você entende que o movimento modernista, ele era uma expressão, sobretudo, artística de povo, não de elite, né? E quando você vai falando, vai contando a história do Manuel Bandeira, que a gente sabe que o Manuel Bandeira, apesar de ter saído do Recife, ele levou o Recife no coração em todos os lugares, praticamente. Ele era um apaixonado aí por Pernambuco. E a gente tem a mesma expressão nos olhos dos poetas de hoje em dia. Então, a gente compreende melhor Manuel Bandeira se a gente trouxer ele para o nosso seio produtivo hoje, porque as pessoas estão produzindo, as pessoas estão criando arte, estão poetizando ainda, né? Hoje as mulheres escrevem muito, né? Eu vejo pela curadoria que eu dou aqui no Rabiscos, o número de mulheres ultrapassa o número de homens que vêm falar, que vêm lançar livro e tal. Então, eu acredito que o Manuel Bandeira, ele é tão querido porque ele simboliza a alma do poeta, ele simboliza a metafísica do poeta, enquanto o conservadorismo e o classicismo querem ditar as formas nas poesias do Manuel Bandeira, né? Então, é muito rico isso que você falou, professor, esse caminho que você deu sobre o Manuel Bandeira, onde que a gente chega e onde que a gente parte, né, dele, que é uma coisa muito palpável para quem lê, para quem chega na poesia agora e vai ter acesso aos livros do Manuel Bandeira, consegue entender, consegue gostar e fala, nossa, é isso que eu quero ler, estou sentindo um prazer enorme de ler isso, né? E quando você faz desses estudos, né, falando de Gilberto Freire, e você consegue linkar todas essas ideias históricas que estavam acontecendo no Nordeste, estavam acontecendo no nosso eixo aqui, no Sudeste, né, onde eu estou hoje, a gente consegue entender muito mais. Eu que escrevo, eu passo a entender muito mais as angústias que eu sinto enquanto escritor também, e você também como escritor. A gente está passando dos 35 minutos de papo,
E eu queria falar um pouco, para a gente partir para a reta final, não fazer o nosso estante aqui no Rabisco, mas eu queria falar um pouco dos livros do Manuel Bandeira. Eu queria abordar aos que chegam, né? Eu sei que os poemas do Manuel Bandeira são famosos, têm simbólicos, né? O Passarga a Passarga todo mundo conhece de estar lá um dia de alguma forma, seja mediante uma prova de escola, seja mediante alguém que recitou, mas queria perguntar para você, professor, quem chega hoje, quem está ouvindo esse podcast com seus 17, 18 anos, e que só tem um Manuel Bandeira de escola, ou como citado por professores, quem chega hoje da rua, como que tem que reconhecer o Manuel Bandeira e qual que é o percurso da obra dele que a gente pode extrair para ter o melhor da comunicação atual hoje? Veja, o Manuel Bandeira, ele está compilado, toda a poesia de Manuel Bandeira está compilada num livro chamado Estrela de Vida Inteira, né? Uhum. Esse livro, ele esteve esgotado, você só encontrava em sebo, mas parece que houve uma reedição aí, eu não estou bem por dentro disso. Aí você lê de coração aberto, né? Porque é uma poesia que fala de coisas da nossa vida, do nosso cotidiano. Essa noção de que poesia tem que ser, para ser poesia tem que ser difícil, realmente você falou uma verdade, é uma herança do parnasianismo, né? Uhum. Que ainda hoje a gente percebe em alguns escritores, assim. E, por exemplo, tem escritor que acha que se você não fizer um soneto, não é um poema, se não for versificado, não é um poema. Ora, o que o modernismo veio trazer foi justamente você ter a liberdade estética também, né? E de conteúdo, porque, por exemplo, João Cabral, ele achou poesia numa pedra, a pedra do sono, né? Uhum. Então, você tem total liberdade. Como é que você vai achar poesia numa pedra? Uhum. Mas o poeta achou, né? E Manuel Bandeira achou em várias coisas do seu cotidiano, desde a empregada que 3 dias de carnaval brincava e na quarta-feira estava lá, 8 da manhã para tomar conta da casa dele, entendeu? Até, sei lá, como uma poesia, como um verso que eu postei ontem, acho que você leu, né? Uhum. Os corpos se entendem, mas as almas não, né? Uhum. Uma coisa tão simples, mas profunda, a gente pode dizer até que é romântica, né? Toca o coração das pessoas. Né? Ele tinha muito lirismo também, né, o Bandeira, né? Pois é. Agora, sobre essa questão de dizer que ele não era pernambucano, uma vez ele estava numa sessão não sei se era da academia ou na Assembleia Legislativa do Rio, uma coisa assim. E aí foi lá uma pessoa que falou de púlpito, disse: Manuel Bandeira não é pernambucano, Manuel Bandeira é carioca, porque ele viveu a maior parte do tempo no Rio. Aí ele se levantou e ficou irritado, viu, com isso. Uhum. Porque ele tinha realmente esse amor da terra. Veja, fora a evocação do Recife, eu vou pedir até que você bote no final do programa, se der, aí você tem eu recitando, né? Eu não sou muito bom recitador, não sou ator, né? Sou estudioso. Mas aí você pode botar a evocação do Recife, é o que fala mais da lembrança realmente, da infância dele, etc. Uhum. Mas ele tem mais 2 poemas que ele fala de Recife, e tem um que ele diz: Recife, não teve um dia em que eu não te senti nas minhas veias, dentro de mim, né? Então, eu quero Recife egoisticamente da minha infância. Recife sem arranha-céus. Uhum. Porque ele veio depois 2 vezes. Ele não teve também tanto contato com Pernambuco. Depois que ele se instalou no Rio, depois ele passou por São Paulo, passou pela Europa um tempo, passou até em Minas Gerais também. Se não me engano, Araxá, uma coisa assim. Acho que foi Araxá. Ele ficou um tempo se cuidando, né, da pneumonia, logo no começo do século, né? Aí depois ele se instalou no Rio, mas ele se reconhecia pernambucano, ele amava o Pernambuco. Inclusive tem uma questão interessante, tem um amigo nosso, o nome dele foi Campanha, a cidade de Minas que ele passou. Sil Galindo, o nome dele, Sil Galindo. Ele foi estudar no Rio, fez amizade com Manuel Bandeira, aí ele disse que não encontrou numa reunião, uma coisa assim, aí ele, conversando com outras pessoas, aí ele disse: olha, você depois vai na minha casa. Aí, no outro dia, ele foi, às 3 da tarde, conversou muito com ele e tal, e ele disse: mas por que, senhor Manuel Bandeira, o senhor veio me chamar aqui, sabendo que eu sou estudante do Nordeste? Ele disse: porque eu queria sentir esse sotaque de Pernambuco de novo. Entendeu? Ele tinha saudade, então, desse sotaque. Aí ele voltou mais 2 vezes para Pernambuco, uma como inspetor escolar e outra numa visita, assim, rápida, né?
Mas ele viu, então, o Recife já modernizado, urbanizado, etc. Aí ele disse, não, eu não quero isso, eu quero da minha infância, as pessoas... Eu chamo isso de provincianismo e regionalismo da poesia dele. Ele queria, como lá a evocação do Recife, as pessoas com as cadeiras na calçada, conversando, né? Fogo em Santo Antônio, não, São José. Antônio Rodrigues dizia sempre que era São José. Né? Uhum. Então, essa oralidade também que está nessa poesia, essa humanização, digamos assim. Né? As pessoas assim mais próximas. Né? Não só porque eram vizinhas, mas porque faziam parte dessa província que ele guardou, né? Muito legal. Professor, obrigado. Foi uma delícia falar com você sobre... Nossa, eu que agradeço. Nossa, que papo bom. O tempo voou para 50 minutos de programa. E que delícia falar de Manuel Bandeira por alguém tão apaixonado. Cuidado aí para ninguém reclamar, viu? Dos seus programas são mais curtos, né? Não, tá ótimo. Eu adorei. Eu tenho certeza que vai fazer sucesso. Quando eu falei que ia falar sobre Manuel Bandeira, muita gente do mundo literário aí aplaudiu. E eu fiquei feliz de poder falar com você, que é um expert nisso, sabe muito, tem um conhecimento muito vasto. E obrigado, Rabiscos, casa sua. Quando quiser voltar, quando tiver outras ideias, só me procurar. E Tenho sim, eu quero falar sobre Lucila Nogueira, assim que eu defender agora até sobre... Combinado, você volta então, vai ser um prazer. Eu quero pedir, deixar aos seus ouvintes, né? Se eles quiserem, eles visitem meu blog, que tem todos os livros em PDF, está lá disponível, não só os sobre Bandeira, mas todos os outros, tem o meu de poesia, tem um sobre Lucila. Qual que é o seu blog mesmo? É o seu nome, né? www.andresservinskis, é bom até depois você botar... Eu vou deixar na legenda aqui do programa. O povo não vai saber dizer meu nome, às vezes você conhece. www.andresservinskis.com.br. Beleza, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo. Você tem lá alguns depoimentos sobre mim, umas reportagens, né? E os meus livros, principalmente em PDF, todos gratuitos para você baixar. Obrigado, meu professor. Forte abraço. Eu agradeço. Pódico Rabiscos, foi um prazer enorme falar com você. Pessoal que está em casa, vai ouvir agora o professor declamando Evocação do Recife. Recife, não a Veneza americana, não a Mauro Tsar dos armadores das Índias Ocidentais, não o Recife dos mascates, nem mesmo o Recife que aprendi a amar depois, Recife das revoluções libertárias, mas o Recife sem história nem literatura, Recife sem mais nada, Recife da minha infância, a Rua da União, onde eu brincava de chicote queimado e partia as vidraças da casa de Dona Aninha Viegas. Totônio Rodrigues era muito velho e botava o piscinê na ponta do nariz. Depois do jantar, as famílias tomavam a calçada, com cadeiras, mexericos, namoros, risadas. A gente brincava no meio da rua. Os meninos gritavam, coelho, sai, não sai. À distância, as vozes macias das meninas politonavam. Roseira, dá-me uma rosa. Craveiro, dá-me um botão. E essas rosas, muita rosa, terá morrido um botão. De repente, nos longes da noite, uma pessoa grande dizia, fogo em Santo Antônio. Outra contrariava São José. Totônio Rodrigues achava sempre que era São José. Os homens tinham um chapéu, saíam fumando, e eu tinha raiva de ser menino, porque não podia ver o fogo. Rua da União, como eram lindos os nomes das ruas da minha infância. Rua do Sol. Tenho medo que hoje se chama do doutor fulano de tal. Atrás da casa ficava a Rua da Saudade, onde se ia fumar escondido. De lado de lá era a casa da Rua da Aurora, onde se ia pescar escondido. Capiberibe, lá longe o sertãozinho de Caxangá. Banheiros de palha. Um dia eu vi uma moça nuinha no banho, fiquei parado, o coração batendo. Ela se riu. Foi meu primeiro alumbramento. Cheias, barro, boi morto, árvores, destroços, redemoinho sumiu. E nos pregões da ponte do trem de ferro, os caboclos destemidos em jangadas de bananeiras, novenas, cavalhadas. Eu me deitei no colo da menina e ela começou a passar a mão nos meus cabelos. Capiberibe, Rua da União, de todas as tardes passava a preta das bananas com um chale vistoso, pano da costa e o vendedor de roletes de cana.
o de amendoim, que se chamava midubim, e não era torrado, era cozido. Me lembro de todos os pregões: ovos frescos e baratos, 10 ovos por uma pataca. Foi há muito tempo. A vida não me chegava pelos jornais nem pelos livros. Vinha da boca do povo, na língua errada do povo, língua certa do povo. Porque ele é que fala gostoso o português do Brasil, ao passo que nós o que fazemos é macaquear a sintaxe lusíada, a vida com uma porção de coisas que eu não entendia bem, terras que não sabia onde ficavam, Recife, a Rua da União, a casa do meu avô, nunca pensei que ela acabasse. Tudo lá parecia impregnado de eternidade. Recife, meu avô morto, Recife bom, Recife brasileiro como a casa do meu avô.